Eu assisti a Verão de 84 logo depois que ele foi lançado, lá no Amazon Prime Video, e eu só decidi assistir por causa dessa capa aqui, que lembra muito os meus filmes favoritos dos anos 80, como Gremlins e House, com apenas um elemento misterioso em foco que te dava vontade de assistir. E é claro que funcionou comigo. Na época, o tema já tinha me cansado um pouquinho, e como eu gosto muito mais dos anos 90 do que dos anos 80, eu acabei assistindo mais porque era de terror e tinha uma temática mais pé no chão do que outros filmes oitentistas. Mas foi aí que eu me enganei, porque ele não fica preso nos anos 80 como Stranger Things, ele mostra o mundo da época de um jeito muito mais crível. E não me entenda mal, eu sou fã de Stranger Things, mas esse filme me pegou por um lado que a série nunca conseguiria. Porque ele é muito mais visceral, o terror dele é genuíno, porque ele é muito mais um filme de suspense do que de terror. Embora o tema de horror seja usado de um modo bem realista. Mas o intuito desse vídeo não é só indicar Verão de 84 pra você que nunca deu uma chance a ele. O motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo é que eu terminei a primeira parte da 4ª temporada de Stranger Things. E eu assisti tão rápido que logo fiquei órfão da série. Talvez esse efeito tenha sido desejado pela própria Netflix ao disponibilizar a série em 2 partes. E sim, esse foi um grande acerto da Netflix, porque o efeito desejado foi alcançado e eu cheguei até a pesquisar quando a próxima parte sairia, sendo que eu sou muito mais um fã de filmes do que de séries. Na verdade, eu só assisti a 2 séries que não eram de comédia até hoje, portanto que eu prefiro filme, mas eu falo disso em um outro vídeo. Isso de pesquisar quando uma série seria lançada nunca aconteceu comigo antes, mas isso desencadeou uma vontade crescente de assistir terror segregado dos anos 80, totalmente desconhecido, como Sorority Babies in the Slime Ball Bolorama, também conhecido como Imp, o Invasor do Espaço. E eu até reassisti a obra, mas o ponto é que eu não consegui suprir a minha necessidade por um terror neo-vintage, oitentista moderno. Não consegui preencher o vazio que Stranger Things deixou no meu peito, mesmo que por pouco tempo. Até que me lembrei desse filme, do Verão de 84, que por mais que não tivesse criaturas místicas, crianças com poderes psíquicos e nem referências a D&D, tinha terror legítimo, medo real e os anos 80 do subúrbio, com problemas reais e muito mais complexos do que eu podia imaginar. Verão de 84 é um filme indie que mais parece uma superprodução inspirada nos maiores clássicos da época, porque ele é inspirado em algo muito mais terrível, no palhaço assassino da vida real, John Wayne Gacy, que se fantasiava de palhaço em festas infantis e eventos de caridade, conhecido como Palhaço Pogo, e que foi inspiração para Stephen King criar o famigerado Pennywise, o palhaço dançarino do livro It. O filme conta a história de um grupo de adolescentes liderados por Dave Armstrong, um menino obcecado por teorias conspiratórias que acredita que seu vizinho, que é policial, também é um famoso serial killer ainda em atividade. Então, com a ajuda de seus 3 amigos pré-adolescentes, ele começa uma investigação para descobrir mais sobre o caso. Essa amizade funciona muito bem, eles são formados no melhor estilo Conta Comigo, cada um com a sua própria personalidade distinta, que funcionam juntos com uma química muito bem estruturada e sem precisar de maiores motivos para que eles sejam amigos, assim como a maioria das melhores amizades são formadas. A escolha dos atores não fica para trás, eles são muito convincentes no modo como aparentam e agem, além de terem visuais totalmente diferentes uns dos outros. Não é um bando de meninos iguais com camisetas e cortes de cabelo diferentes, são muito mais que isso. O roteiro é muito bom, realmente bem gostoso de assistir, justamente para você que acabou de acabar Stranger Things e sente que precisa de um ponto final. E eu devo dizer que o que esse filme tem de melhor é o seu final. E não se preocupe, mesmo você sabendo que o final é a melhor parte do filme, isso não vai estragar a sua experiência, porque o final, meus amigos, é surpreendente de todos os pontos de vista. Eu acho que não existe nada igual por aí. E olha que eu já assisti uma tonelada de filmes do tipo. E é claro que se você quer assistir o filme, eu não vou estragar tudo contando o final. Então antes de chegar nesse ponto, eu aviso para que você possa sair do vídeo ileso. Na história, você é apresentado o protagonista Dave bem cedo. Ele é um entregador de jornais, porque nos anos 80 você ainda conseguia ser um menino entregador de jornais no subúrbio. E ele começa narrando que é no subúrbio que as histórias mais surpreendentes acontecem. Nós descobrimos a história de cada um deles e os aspectos de suas vidas familiares aparecem no decorrer do filme todo. Porque por mais que eles sejam só uns meninos que andam juntos e se divertem em reuniões na casa da árvore, que eu acho que seria o equivalente a ficar sentado no meio-fio batendo papo no Brasil, eles ainda têm famílias e problemas familiares. É claro que o divórcio é um dos temas do filme, porque mesmo que isso tenha ficado mais famoso no cinema dos anos 90, esse tema já estava acontecendo na vida real nos anos 80. Um grande acerto pro filme. O grupo de protagonistas é formado pelos 4 meninos. Tommy, o mais rebelde do grupo, por assim dizer, que finge que sabe beber e anda sempre com roupas características de personagens que são os mais durões do grupo. Curtis, o nerd do bando, que tem poucas falas inteligentes na história, mas usa óculos. Então do que mais você precisa? Óculos são imediatamente relacionados a nerds e ponto final. Dale, o personagem que de certo modo representa o coração da equipe, que tem problemas em casa, mas age da maneira mais adulta que consegue, além de pedir apoio aos amigos do jeito que pode, e essas coisas acabam tornando ele um dos melhores personagens e definitivamente é o melhor amigo de Dave, o protagonista.
protagonista, que tem a personalidade de líder, que é a pessoa que está mais desconfiada de Wayne, seu vizinho policial. A sua personalidade é de duvidar de tudo, achar que todas as coisas têm um significado oculto, o que deixa tudo mais divertido em questão de personagens do estilo anos 80. Porque como não tinha internet disponível vastamente para milhões de pessoas ao redor do mundo todo, Dave fica à mercê de revistas e tabloides sensacionalistas no melhor estilo Elvis é um alienígena e voltou para o seu planeta natal. E essa característica é uma peça-chave de toda a trama do filme. A fotografia é comum, nada muito maravilhosamente bonito ou terrivelmente feio, porém a escolha de cores e decisões de direção deixam o clima do filme muito mais confortável, como se fosse um filme de sessão da tarde que todo mundo simplesmente esqueceu que existia durante muitos anos. Então, quando você assiste de novo, é como se tivesse sido a primeira vez. Realmente dá esse tipo de nostalgia, ainda mais para quem é nascido nos anos 90 e cresceu nos anos 2000, assistindo aos clássicos dos anos 80 na sessão da tarde. No elenco secundário temos os pais dos meninos e mais alguns membros da sociedade em que eles vivem. Eu acho que eles estão em férias de verão e por isso não tem a necessidade de mostrar rotinas escolares ou professores, o que deixa tudo muito mais divertido, dispensando o dispensável e aumentando o perigo iminente, uma vez que todas as crianças estão por aí pelas ruas dos anos 80, brincando de esconde-esconde à noite, correndo risco de vida, já que tem um serial killer à solta. Mas tem uma personagem meio secundária no filme que move a história em uma direção totalmente diferente na maioria das vezes. A babá de Dave, Nikki. E é justamente por ser a personagem feminina em um filme onde os protagonistas são um grupo de moleques que ela funciona tão bem. Porque ela é, ao mesmo tempo, a ligação dos meninos com a vida adulta e a ligação mais madura do universo de terror do filme. Ela é a personagem que fala que talvez não seja uma boa ideia acusar o vizinho policial de ser um serial killer, por exemplo. E é claro, sendo uma personagem feminina e praticamente interesse romântico de todos os meninos, eles simplesmente param tudo o que estiverem fazendo em função dela. Sério, a casa na árvore deles podia estar ardendo em chamas e todos eles podiam estar tentando apagar o fogo, desesperados, mas se a Nick aparecesse na mesma cena, todos eles deixariam a casa na árvore queimar só pra conversar com a menina. Pode parecer exagero, mas isso é bastante realista. O Wayne, o policial, também é um personagem muito legal, já que ele é uma espécie de suspeito o filme todo. Você fica preso naquela dúvida sobre ele ser ou não um assassino, parecido com o filme Janela Indiscreta, que parece que também foi uma das inspirações para esse filme. E por mais que às vezes pareça muito óbvio, ao mesmo tempo parece tudo uma loucura na cabeça dos meninos, porque as suas ações que poderiam ser consideradas suspeitas são facilmente justificáveis se você parar para pensar a respeito delas, o que deixa o filme muito mais divertido e interessante. Mas agora, como eu avisei antes, eu vou entrar na zona de spoilers e se eu tiver te convencido de assistir ao filme, vá assistir. Até onde eu sei, ele ainda está disponível na Amazon Prime Video, então não perca tempo. Até se quiser pausar o vídeo aqui e assistir para voltar pro vídeo depois de terminar ele, seria uma boa ideia, porque vai por mim, vale muito a pena. Então até daqui a pouco. Pra você que ficou, acho que não deve ter se interessado pelo filme ou já o assistiu. Mas se não ouviu o meu conselho e permaneceu no vídeo sem ter assistido o filme, eu sinto muito. Mas você acabou de perder um dos melhores finais de filme de terror que eu já assisti. E não, eu não tô falando de um banho de sangue. Quem viu o filme sabe muito bem do que eu tô falando. O Wayne é um psicopata nítido. Ele ficou tão irritado com o menino Dave que cometeu a maior barbárie contra ele. Não o matou. Isso é um dos pontos mais altos do roteiro. O fato de deixar tudo tão óbvio que o Wayne é o assassino desde o começo da história força que o espectador duvide do seu próprio julgamento. Você começa a pensar em outras possibilidades. Você pensa que parece tudo tão óbvio que no final tudo teria uma explicação diferente. E o Wayne teria sido confundido com o assassino quando, na verdade, era apenas um policial dedicado. O filme brinca com as suas expectativas, te entregando desde o começo quem realmente era o vilão esse tempo todo, fazendo você acreditar que o filme não podia ser assim tão óbvio e te fazendo viajar pelo universo de possibilidades diferentes. É uma jogada muito arriscada, mas que funciona muito bem. E na verdade, o que o Wayne fez no final foi pior do que ter matado o menino Dave. Primeiro, ele matou o Dale, seu único e verdadeiro amigo, como tinha ficado claro depois dele ter sido completamente abandonado pelo Curtis, e pior ainda, ter sido abandonado pelo Tommy, que na verdade nem teve tanta culpa assim, mas ele ouviu mais o Curtis do que o Dave, e isso foi um problema. Porque no clímax do filme são estabelecidas as seguintes coisas: Wayne realmente era o serial killer esse tempo todo, Curtis não era um amigo tão leal assim, e por tabela nem o Tommy, porque ambos abandonaram seus postos, e por mais que isso não tenha acarretado diretamente na morte de Dale, ainda foi uma traição. E finalmente Dale era o único amigo verdadeiro de Dave, porque ele foi o único que não abandonou Dave em nenhum momento chave da trama. E como recompensa por sua lealdade, Dale foi morto. E o Wayne acabou dando ao Dave de presente a culpa pela morte do seu amigo mais leal. O modo como Dale cuidava de sua mãe também deixou a sua morte ainda mais sofrível, porque sendo ele o coração do time, o mais sensível, ele era o único do grupo que todos os outros sentiriam a perda de maneira intensa. E foi assim comigo, pobre espectador, assistindo aquele menino bom que teve como castigo por toda a sua benevolência, a própria morte. Parece dramático, mas nada é mais dramático do que o discurso final de Wayne para Dave. Um discurso tão terrível que realmente mostra o quanto o vilão foi bem construído, o quanto sua mente era doentia e diabolicamente genial. Ao dizer pro Dave que o deixaria vivo só para que ele ficasse com medo o resto da sua curta vida, com o momento que o Wayne voltaria para acabar com ele,
só faz com que você, espectador, conseguisse sentir a intensidade daquelas palavras e percebesse que elas surtiam efeito mesmo depois que o filme tinha acabado. Ao deixar Dave vivo, Wayne consegue ser muito pior do que um simples serial killer. Ele se torna um psicopata de nível muito mais alto, condenando o resto da vida daquele pobre pré-adolescente à ansiedade de talvez não viver para ver o dia de amanhã. Ele pode ter uma namorada e passar a ter um crescente medo de perdê-la e ter o sangue dela em suas mãos, assim como tinha o sangue do Dave. Pode ter uma casa ou um emprego bom, mas nunca conseguirá ter a tranquilidade de viver em paz, porque sabe que lá fora existe alguém que vai voltar para se vingar dele. E o pior de tudo, ele pode viver com um terrível medo de ter filhos e perdê-los, porque o Wayne pode voltar e fazer algum mal às crianças. O Wayne pode inclusive esperar que Dave forme uma linda família só para depois tirar tudo dele, assim como Dave fez com o Wayne. As possibilidades são infinitas e se você começa a pensar nisso, não existe futuro para o Dave. Ele estará condenado a vida inteira a temer por seus amigos e familiares, além de temer, é claro, pela própria vida. Um final inacreditável que eu nunca vi em um filme de terror antes. Mas para não dizer que a ideia é 100% original, aqui vai uma curiosidade muito bizarra. Existe uma história em quadrinhos do Homem-Aranha que parece muito com o discurso do Wayne. Nessa história, o Kingpin deixa a Tia May em coma, então o Homem-Aranha invade o presídio onde ele estava preso, tira o capuz na frente de todos os outros presos e dá uma surra nele como Peter Parker. O derrota de maneira humilhante e diz que poderia matá-lo em 3 segundos, mas que não vai fazer isso naquele momento porque ele derrotou o Kingpin na frente de todos os criminosos da cidade e que isso era muito pior do que a própria morte. Então ele diz que vai deixar o Kingpin viver com o peso de ter sido derrotado vergonhosamente pelo Homem-Aranha por um tempo, que vai deixar ele sofrendo com isso. Até que um dia, quando sua tia May morresse, ele voltaria para matá-lo e finalizar o serviço. E não tinha nada que ele pudesse fazer para impedir isso. É uma curiosidade estranha, eu sei, mas eu não posso ser injusto e dizer que é uma ideia 100% original do filme. Mas pelo menos eu nunca vi ela sendo usada em um filme de terror, de maneira tão maestral. Então o filme ainda tem um mérito gigantesco. E fala sério, eu acho que essa informação totalmente aleatória sobre um quadrinho do Homem-Aranha vale a inscrição, né? Então tá esperando o quê? Se inscreve no canal que eu garanto que você não vai se arrepender. E esse foi Verão de 84. Se você gostou desse vídeo, eu garanto que você vai gostar ainda mais dos outros vídeos aqui do canal. Tem vídeos de teorias, de sagas, de indicações, tem pra todos os gostos. Não deixe de dar uma conferida lá. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.